Então vamos ver como acontece cada uma das reações do ciclo de Krebs. Na primeira reação, o acetilcoenzima A reage com oxalacetato. Quem promove essa reação é a citrato sintase, dá origem, portanto, ao citrato. Veja que essa reação possui um ΔG extremamente negativo, ou seja, essa reação é muito espontânea. E essa espontaneidade dessa reação acontece principalmente pela baixa concentração de oxalacetato. Isso facilita a reação do acetilcoenzima A com oxalacetato, é consumido, o equilíbrio é deslocado para a síntese do citrato. A segunda reação é a formação do isocitrato. Então, o citrato apresenta uma hidroxila nessa posição, o hidrogênio nessa outra posição. A enzima conitase vai promover uma desidratação e depois uma reidratação, fazendo com que haja troca das posições, portanto, a síntese de isocitrato a partir do citrato. O isocitrato ele é sintetizado porque ele é mais facilmente oxidado que o citrato e é constantemente consumido na etapa seguinte do ciclo. Por isso ele deve ser sintetizado o isocitrato. Terceira reação é a oxidação do isocitrato. Quem faz isso é a isocitrato desidrogenase, é o primeiro ponto de síntese de NADH. E esse NADH é produzido porque a descarboxilação do isocitrato, síntese do alfa-acetoglutarato, veja que a quantidade de energia torna essa reação espontânea e ao mesmo tempo capaz de sintetizar um transportador de energia. A quarta reação é a oxidação do alfa-acetoglutarato, mais uma descarboxilação, mais uma síntese de NADH e dessa vez a quantidade de energia também torna a reação espontânea e também a síntese a ligação de uma coenzima A. A coenzima A se liga ao succinil, dando origem a succinil-CoA. Succinil-CoA ele possui uma quantidade de energia superior ao succinato. Então, quando essa coenzima A sai da molécula, é retirada da molécula pela succinil-CoA sintase, a energia liberada é capaz de sintetizar uma molécula de ATP. Então, a regeneração da coenzima A e a síntese de uma molécula de GTP que vai ser convertida, como nós podemos ver aqui embaixo, em ATP. A sexta reação é a oxidação do fumarato. Então, o succinato perde esses dois hidrogênios aqui, perde esses dois hidrogênios ricos em energia para o FAD, dando origem a FADH2, e esses elétrons que restam dos carbonos dão origem ao fumarato com a dupla ligação. Então, succinato é convertido em fumarato e a síntese de FADH2. Lembrando que a succinato desidrogenase é a única enzima do ciclo de Krebs que está associada à membrana mitocondrial interna. Então, succinato desidrogenase é uma enzima do ciclo de Krebs, mas que está associada à cadeia transportadora de elétrons. Portanto, o FADH2 vai doar os seus elétrons diretamente para a cadeia e ela já está fixada na membrana mitocondrial interna. Sétima reação é a conversão de fumarato a malato. Nesse processo acontece uma hidratação dessa dupla ligação, inclusão dessa hidroxila e inclusão desse novo hidrogênio, fumarato, dando origem ao malato. E aí o malato é convertido a oxaloacetato. Nesse processo há uma perda de elétrons, esses elétrons são perdidos para o NAD, síntese de mais um NADH, consequentemente síntese de uma molécula transportadora de energia. Nós podemos ver que essa reação ela não é espontânea, mas ela se torna espontânea pela baixa concentração de substrato. A não espontaneidade dela é resolvida com a baixa concentração do oxalacetato, que é consumido na próxima reação. A baixa concentração do oxalacetato faz com que o malato ele seja espontaneamente convertido em oxalacetato de forma bem simples. Qual o balanço energético, portanto, da oxidação completa da glicose até CO2 e água? Então, na glicólise, a glicose se transforma em piruvato, dá origem a 2 NADH e 2 ATP. O piruvato que entra no ciclo de Krebs são 2 piruvatos, então tudo aqui está dobrado. Vai dar origem a 3 CO2, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP que vai ser convertido a ATP, tudo isso aqui vai ser dobrado. Na cadeia respiratória, um NAD vai dar origem a 2,5 ATP,
Um FAD vai dar origem a 1,5 ATP. Então, nós podemos ver que pela glicólise, nós temos 2 NAD, serão 2 vezes 2,5, mais os 2 ATPs de saldo, um total de 7 ATP na glicólise. O piruvato, para ser convertido em acetil-CoA, CO2 e NAD, pela descarboxilação oxidativa do piruvato, vai ser formado apenas um NAD, cada NAD 2,5, são 2 porque são 2 piruvatos, vai dar origem a 5 ATPs. E a oxidação completa no ciclo de Krebs, nós já vimos os quantitativos aqui, nós teremos um total de 20 ATP pelo ciclo de Krebs. Somando todas as etapas, 7 ATPs da glicólise, 5 ATPs da descarboxilação oxidativa do piruvato e os 20 ATPs da oxidação completa do acetil-CoA, nós teremos 32 ATPs, que é a quantidade de ATPs produzida pela oxidação completa da glicose. Aqui mais uma vez o balanço na forma de tabela, um ATP gasto na conversão da glicose 6-fosfato, um ATP gasto na conversão da frutose 1,6-bifosfato, mas depois nós temos 5 ATPs formados pelo NADH, os 2 ATPs de saldo, que aqui dá os 7 que nós vimos, ou a descarboxilação oxidativa do piruvato, nós teremos a síntese de 2 moléculas de NADH, 5 ATPs, e os outros compostos que vão se formar, os outros ATPs que vão ser formados a partir da transferência do NADH do FADH2, total de 32 moléculas de ATP. One molecule of acetyl-CoA enters the Krebs cycle. The 2-carbon fragment of acetyl-CoA attaches to the 4-carbon molecule oxaloacetate in the first reaction of the cycle. This forms citrate. In a series of steps, bonds break and reform. 2 carbon atoms are released, one at a time, in molecules of carbon dioxide. Electrons are carried off by molecules of NADH and FADH2. One step produces an ATP molecule by substrate-level phosphorylation. A 4-carbon oxaloacetate molecule is regenerated. Mais um NADH. Então nós teremos aí um quantitativo de um ATP diretamente, 5 NADH e 1 FADH2 pelo ciclo de Krebs. Como é que o ciclo de Krebs é regulado? Regulado principalmente pela quantidade de energia. Energia significa ATP, ATP significa energia. Quando a célula está com um quantitativo de energia suficiente, não há necessidade de fazer ciclo de Krebs, não há necessidade de utilizar os intermediários para sintetizar mais energia. Eles são deslocados para a síntese de outras moléculas importantes. Então nós podemos ver aqui que a ATP pode inibir o complexo da piruvato desidrogenase, a citrato sintase, a isocitrato desidrogenase. Tudo isso é inibido por ATP. Mas não só é ATP que é indicativo de energia, NADH também. Então, NADH também inibe o complexo da piruvato desidrogenase, inibe a citrato sintase, inibe também o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, que também indica níveis energéticos altos. Além disso, nós temos outros tipos de inibição também. A acetilcoenzima A inibe alostericamente a enzima que é utilizada para sintetizá-la. Então, excesso de acetil-CoA inibe a própria enzima, não a síntese de mais acetil-CoA. E ácidos graxos também inibe a complexa piruvato desidrogenase, porque ácidos graxos significa que o organismo tem excesso de energia na forma de ácidos graxos, certo? Nós podemos verificar também por esse esquema que quem estimula o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, são as moléculas que indicam baixo nível energético, como a AMP, estimula o complexo da piruvato desidrogenase, ADP da citrato sintase, ADP da isocitrato desidrogenase. Aqui nós podemos ver que outras moléculas também podem estimular o ciclo de Krebs, como o cálcio. O cálcio estimula o complexo da piruvato desidrogenase, estimula a isocitrato desidrogenase e o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Isso acontece por quê? Porque cálcio na corrente sanguínea, o cálcio na célula,
é utilizado, é deslocado quando há necessidade de contração muscular. Então indica necessidade de energia para o músculo. Se há necessidade de energia para o músculo, o ciclo de Krebs ele tem que estar estimulado. Algumas questões para que vocês possam exercitar esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o assunto. O ciclo de Krebs é um ciclo extremamente importante. Ele é meio que um centro do metabolismo celular. Muitas coisas convergem para o ciclo de Krebs, muitas coisas saem do ciclo de Krebs divergindo para as biossínteses. Então, espero que vocês tenham gostado. Tentem responder esses exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem por esse mesmo canal. Próxima aula, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, para que a gente possa entender toda a aquisição de energia por parte da célula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.